obediente estou aqui, ao teu lado e vou te ouvir. Venho consolar teu coração. Fale-me do teu sofrer, busque a mim basta querer. Posso restaurar a tua vida. Aleluia. Teu coração. Escravos, creio em mim, toda dor há de ter fim. Sou de Deus e trago a ilusão. Todo pranto há de encerrar, a esperança vai brotar. Sinta minha presença em tua vida. Sou Cristo Consolador, mensageiro do amor. Junto a mim encontrarás alegria. Nas tormentas e na dor, não desistas, já estou. Trago a esperança, sua amor. Aleluia, aleluia, aleluia. Todos lançam coração, as nações se dão as mãos, somos todos filhos do Senhor. Sai o ódio dentro amor, vai a guerra nossa flor, então cantaremos, aleluia, aleluia,
seus tormentos. E ainda seria noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. A paz, a dor e a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz, este ambiente descendo
assim em prece, minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quanta iluminação, a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Que a doce paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos nós, hoje e sempre. É uma alegria muito grande estarmos aqui reunidos esta noite, no dia 18 de abril de 2021. Em nome da Aliança Espírita de Inhumas, pedindo licença para estar nesse momento na casa de cada um dos nossos irmãos que sintonizam-se conosco neste instante, para comemorarmos os 164 anos de lançamento da primeira edição de O Livro dos Espíritos. Há 12 anos a Aliança Espírita de Inhumas realiza a Semana Allan Kardec. Então, é com muita alegria que aqui estamos, pedindo licença para entrar na casa de cada um, para darmos início a essa tão abençoada semana. Este ano, o tema escolhido para a 12ª Semana Allan Kardec foi o Livro dos Médiuns, livro não menos importante dentro do contexto da codificação espírita. E estamos comemorando os 160 anos
de lançamento do Livro dos Médiuns. O segundo livro da codificação espírita a ser publicado, né, depois de O Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos foi publicado no dia 18 de abril de 1857. O Livro dos Médiuns foi publicado na sua primeira edição no dia 15 de janeiro de 1861. Então, é uma alegria muito grande estarmos aqui para a 12ª semana Allan Kardec, que versará em torno do tema mediunidade em comemoração aos 160 anos de O Livro dos Médiuns. Que os bons espíritos nos inspirem, nos iluminem, que o Mestre Jesus nos capacite, faça de nós instrumentos. E para iniciarmos a fala da noite, em nome da instituição espírita Lar de Jesus, que estou aqui humildemente para representar, convido a todos para fecharmos os nossos olhos, elevarmos o nosso pensamento ao alto, para que esta noite e as próximas noites, nos próximos 7 dias, sejam abençoados, iluminados, nos trazendo a informação, a verdade, a luz da doutrina espírita aos nossos corações. Fechemos os olhos e mentalizemos o Cristo, Maria Santíssima, nossa Mãe querida. E vamos agradecer. Obrigada, Jesus. Obrigada, Maria Santíssima, nossa Mãe, e aos emissários do bem, inteligências do mundo maior, encarregadas de nos orientarem, instruírem, inspirarem aqui na Terra. Nós vos agradecemos por esta oportunidade bendita, que tanta informação importante traz ao nosso coração, tantas luzes aos nossos espíritos, ainda ensombreados pelos diversos equívocos do passado e do presente. Mas a tua misericórdia sempre a nos buscar, a nos oferecer as oportunidades redentoras. Obrigada por isso. Obrigada por podermos dar continuidade à programação desta semana iluminada por meio deste veículo de comunicação. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está sempre conosco. Rogamos a inspiração, a intuição, a orientação, a fim de que as sombras que ainda nos habitam não venham de forma alguma, Senhor, se sobrepor à luz do teu evangelho, dos teus ensinamentos e da sua santa doutrina. Sê conosco, hoje e sempre. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque são teus o reino, o poder, a honra e a glória, para sempre. Que assim seja. Que assim seja, meus irmãos. É uma imensa alegria estarmos aqui. Eu vou ficar aqui de vez em quando monitorando para ver se nós não estamos com nenhum probleminha na nossa transmissão, né? Sabemos que
podemos cair em algumas intercorrências da internet, mas me parece que está tudo bem. Espero que assim permaneça, né, ao longo da nossa noite, né? É uma alegria muito grande estarmos aqui para falarmos sobre tema tão importante para a humanidade. E o título o título tema da palestra da noite, ele por si só, ele já traz a importância do assunto que nós vamos tratar ao longo de toda a semana. A mediunidade e as revelações, obviamente, trazidas por meio, né, dessa faculdade divina, como um plano divino para a educação da humanidade. Plano divino para a educação da humanidade. Por aí a gente percebe o quanto a mediunidade é uma faculdade importante. E é para mim, né, um tema muito, muito caro, muito querido ao meu coração, porque eu, particularmente, eu tenho uma predileção pelos temas doutrinários. E muitas vezes, no caminho, na trajetória aí de estudo da doutrina espírita, muitas vezes há algumas inclinações, né, para temas que sejam mais romanceados, ou temas que toquem mais profundamente às emoções, né, temas que nos ajudam a nos levantarmos diante da dor e do sofrimento. E não estou aqui de forma alguma dizendo que esses temas sejam menos importantes, de forma alguma. Todos eles trazem no seu bojo, desde que alicerçados no Evangelho do Cristo, palavras e ensinamentos que nos auxiliam, que nos capacitam a enfrentar os desafios da nossa encarnação atual. Mas os temas doutrinários, eu diria que eles têm uma especial tarefa, que é a de revelar a verdade. Essa verdade que, ao longo dos milênios, né, o homem vem buscando e se aperfeiçoando para alcançá-la. Então, o estudo doutrinário é um caminho muito seguro para que nós conquistemos essas verdades. E o mestre nos ensinou, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, nós vamos conseguir alicerçar o nosso espírito de muita força, de muita coragem, de muita resignação, e inclusive nos ampararmos emocionalmente diante dos desafios da vida, quando nós conhecemos e entendemos por que passamos, por que atravessamos esses turbilhões. E o estudo doutrinário nos traz isso, nos traz os porquês. Então, são temas caros para mim, e hoje, nosso desafio é sim um tema doutrinário, né? Convido a todos para caminhar comigo aí ao longo do desenvolvimento do tema da noite. Então, a mediunidade e as revelações. Plano divino para a educação da humanidade. Vamos começar trazendo aqui alguns apontamentos de Sueli Caldas Schubert, quando fez a apresentação do Livro dos Médiuns. Aqui na tradução, né, na edição em português, ela diz o seguinte: após o lançamento de O Livro dos Espíritos, o professor Rivaio, agora Allan Kardec, sentiu a imperiosa necessidade de escrever uma obra destinada a ser um guia seguro para médiuns e evocadores, o que vale dizer para os que estivessem integrados nas práticas mediúnicas ou interessados em estudá-las. O Livro dos Médiuns, meus irmãos, ele chega num momento da história da humanidade em que a mediunidade tão aflorada simultaneamente em várias partes do globo,
fenômeno que chamava a atenção do mundo inteiro, fosse estudado. O fenômeno fosse estudado. E o livro dos médiuns vem trazer o roteiro, que o Sueli Caldas coloca aqui de uma forma muito apropriada, né? Um guia seguro para médiuns e evocadores, né? Inclusive, o estudo do livro dos médiuns que nós fazemos na nossa casa espírita. Eu sei que as casas espíritas aqui em Umas e as casas espíritas aí, Brasil e mundo afora, realizam os estudos sistematizados da doutrina espírita. No Lar de Jesus, nós realizamos às quartas-feiras o estudo do livro dos médiuns. E a gente consegue perceber no livro dos médiuns realmente esse roteiro, uma preocupação intensa, cuidadosa, né, do professor Rivaio, pseudônimo Allan Kardec, em ser o mais didático possível e levar o assunto com a máxima seriedade, com o rigor necessário, para evitar a utilização equivocada, desastrada, né, dessa faculdade tão preciosa para a nossa educação aqui na Terra. Então, pela primeira vez na história da humanidade, os fenômenos mediúnicos iriam ser analisados e pesquisados com seriedade e com critério científico, que estavam por merecer, segundo Sueli Caldas. Esse era o momento certo, e ali estava aquele que assumiria a honrosa missão, Allan Kardec, né, professor Rivaio. Então, pela primeira vez na humanidade, tirando algumas exceções de alguns iniciados em práticas espiritualistas do passado, que ao longo da nossa fala de hoje nós vamos compreender, tirando alguns iniciados, a partir de 1857 para frente, com aquela efervescência de manifestações mediúnicas, é que a mediunidade passou a ser estudada, analisada, pesquisada, da forma séria com que merece. Né? E nós devemos isso ao nosso Allan Kardec. O livro dos médiuns, segundo Henri Salce foi o primeiro biógrafo de Allan Kardec. Ele era contemporâneo de Allan Kardec, né? Ele foi secretário-geral da Federação Espírita Lyonesa. Então, ele trouxe a primeira biografia de Allan Kardec, que foi registrada no livro O que é o Espiritismo, algum tempo depois. O livro O que é o Espiritismo foi uma publicação do ano de 1859. Ele saiu ali nesse ínterim, entre a publicação do Livro dos Espíritos e a publicação do Livro dos Médiuns, né? Surgiu aí O que é o Espiritismo, como uma obra introdutória, né? Para levar as pessoas uma compreensão mais fácil, né, direcionada, daqueles fenômenos todos que estavam acontecendo. Então, Henri Salce registrou, né, toda a trajetória de Allan Kardec e de uma forma, né, vivencial, porque acompanhou ali essa trajetória. Então, ele diz que o livro dos médiuns é ainda o vade-mecum de quantos se querem entregar com proveito à prática do espiritismo experimental. Nada apareceu de melhor, nem de mais completo, nessa ordem de ideias, né? Então, era o que tinha de melhor naquela época. E hoje nós temos dúvida do que ainda é o que nós temos de melhor para conduzir trabalhos mediúnicos? Com certeza ainda é. E, gratamente, né, grandes médiuns que sucederam ao trabalho de Allan Kardec vieram também acrescentar, mas sempre tendo como base as obras da codificação. E aí nós temos a obra, né, psicografada de Chico Xavier, Emmanuel,
André Luiz, trazendo imensas contribuições à compreensão, ao entendimento da mediunidade, né? Os mecanismos da mediunidade, os domínios da mediunidade, a responsabilidade no exercício da mediunidade. Nós vamos ver detalhes, né, enriquecedores na obra de Chico Xavier, mas todas alicerçadas no Livro dos Médiuns, no Livro dos Espíritos, na codificação básica. Então, essas obras não foram superadas. Nós precisamos ainda de muita dedicação e muito estudo para assimilar-lhes todas as nuances e todos os ensinamentos. Então, segundo Henri Salce, nada apareceu de melhor nem de mais completo. É ainda o mais seguro guia de que nos podemos servir para explorar sem perigo o terreno da mediunidade. Muito bem, o que é mediunidade? Na realidade, a palavra mediunidade, até então, até a publicação do livro O que é o Espiritismo, e essas obras primárias, né? Primárias no sentido de primevas, né? Da codificação espírita, não se utilizavam esses termos, essas palavras, né? Mediunidade, médium, psicografia, espírita, espiritismo. No inglês, nos Estados Unidos, se utilizavam as palavras espiritualista, espiritual, espiritualista. As médiums, irmãs Fox, né, surgiram nos Estados Unidos. Então, a palavra espírita, espiritismo, médium, mediunidade, na realidade surgiu na codificação espírita, na obra de Allan Kardec, né? Mediunidade é a faculdade dos médiuns, sinônimo também de medianimidade. Só que a palavra medianimidade, embora ela tenha a mesma significação de mediunidade, ela, talvez por ser mais difícil de ser pronunciada, não sei no idioma francês, mas no português, né? E mediunidade acabou pegando mais, né? Mas ambas são sinônimos, né? Mediunidade ou medianimidade. Essas duas palavras são empregadas indiferentemente. Então, mediunidade é uma faculdade dos médiuns. O que são os médiuns? A palavra médium vem do latim, que significa meio intermediário. Ou seja, pessoa que pode servir de intermediária entre os espíritos e os homens. É muito interessante aqui que essas palavras passaram a figurar o dicionário francês, que era vigente na época de Allan Kardec. A obra foi de tamanha importância que esses neologismos, esses termos novos, passaram a integrar o dicionário. Então, há uma confusão, né, muitas vezes vigente aí no mundo todo, de que mediunidade, pelo fato das palavras terem surgido, terem sido inicialmente utilizadas, né, nessa época, na época da codificação, 1800 e alguma coisa, é que antes disso não havia mediunidade, porque chama muito a atenção a obra da codificação. Mas nós sabemos que não é assim, né? Nós sabemos que o fenômeno, embora recebesse denominações diferentes e fosse tratado ao longo da história de formas absolutamente diferentes, o fenômeno mediúnico, ele sempre existiu. Ele sempre existiu desde os tempos mais primitivos da humanidade. Então, se nós fôssemos perguntar, desde quando existe mediunidade? A palavra, o vernáculo, foi introduzido em 1857, 1860, pela obra da codificação. Mas o fenômeno, a faculdade de intermediar, de ser meio, de ser intermediário entre o mundo material e o mundo espiritual, essa faculdade existe de todos os tempos, né? A presença dos espíritos na trajetória da humanidade, ainda segundo Sueli Caldas Schubert,
na apresentação do Livro dos Médiuns, perde-se na história da humanidade, perde-se na noite dos tempos. Vem como um sopro renovador, vencendo distâncias, atestando a imortalidade e abrindo clareiras de esperança nas sombras terrenas. São as vozes dos invisíveis que rompem as barreiras vibratórias e ressoam como clarinadas em todas as épocas, para despertar os que jazem no sono multimilenar da ignorância. Meus irmãos, desde que o espírito humano passou a habitar a Terra, passou a encarnar na Terra, ele é dotado da faculdade de ter um nível de intermediação entre o mundo material e o mundo espiritual. Desde quando o espírito humano passou a habitar a Terra, né? E aí nós vamos encontrar ao longo dessa trajetória histórica, que acho extremamente interessante e pertinente para que a gente perceba algo importante no estudo da mediunidade, para que a gente perceba que mediunidade não é algo que nós poderíamos chamar de um privilégio de alguém, ou de um dom especial, né, destinado a determinados iniciados. Não, a mediunidade é do ser humano, é de qualquer ser humano, ela é inata em todos os indivíduos. Ela pode se manifestar de diferentes maneiras, a depender de uma série de fatores, de critérios, de questões, né? Mas todo ser humano tem mediunidade. Todo ser humano. Emmanuel, em sua obra Seara dos Médiuns, que a gente vai até falar um pouquinho dela hoje, né? Emmanuel compara de uma forma muito pertinente a mediunidade com a faculdade da visão. Todos têm a faculdade de enxergar, né? Obviamente que há aqueles que, em decorrência de circunstâncias de vidas pregressas, de escolhas feitas em suas, né, existências pregressas e atuais, há irmãos que, por motivo de prova ou de expiação ou de escolha, né, ele possa vir à Terra desprovido da faculdade de enxergar. Mas, como criatura divina, que todos nós somos, nós temos essa faculdade naturalmente. A de enxergar, a de escutar, a de falar, né? A de sentir, né? O tato, o olfato. Então, são todas faculdades inerentes ao ser humano. Inerentes ao ser humano. A mediunidade é mais uma delas. É mais uma dessas faculdades, né? É assim que nós devemos entender. Então, tendo essa premissa de forma clara de que a mediunidade é inerente à condição humana, vamos agora aqui utilizar um material disponibilizado pela Federação Espírita Brasileira de excelente qualidade para nós fazermos uma viagem histórica sobre a evolução da mediunidade ao longo da história e as revelações, as 3 grandes revelações, para que nós possamos compreender que realmente a mediunidade é um plano divino para a educação da humanidade. Essa evolução histórica é muito importante para nós termos essa compreensão, né? Muito bem. Sendo a humanidade uma faculdade inerente ao ser humano, como nós acabamos de concluir, a comunicação entre os 2 planos da vida sempre foi conhecida desde os tempos imemoriais, e nós vamos encontrar muitos registros, muitas provas, né?
dessas comunicações entre os dois planos da vida. Os primeiros habitantes do planeta, eles costumavam chamar de Deus, né, a qualquer coisa que lhes escapava ao conhecimento. Então, o homem primitivo, ainda experimentando, aprendendo a viver e a sobreviver, né, nas condições terrenas, ele, tudo aquilo que ele não conseguia explicar e que era para ele considerado como desconhecido, ele chamava de Deus, né? Qualquer coisa que lhe escapava ao conhecimento. Como, por exemplo, fenômenos da natureza, né? E indivíduos que numa determinada comunidade apareciam com uma habilidade diferente, né? De repente, entre um grupo ali de homens primitivos, né? Lá do Homo neanderthalis, ou espécies de homos por aí, né? Antes de chegarmos, inclusive, ao Homo sapiens, se um indivíduo no grupo aparecesse com uma habilidade diferente, de repente ele tem a habilidade de pegar uma pedra e tornar essa pedra um objeto pontudo, e esse objeto pontudo pode ser utilizado na caça. Então, essa habilidade que esse indivíduo demonstrou, que é diferente dos demais, isso pode fazer com que aquele indivíduo, com que aquele indivíduo fosse considerado diferente. Poderia ser considerado até um deus dentro daquele grupo. Então, no homem primitivo, havia uma dificuldade, obviamente, de distinguir aquilo que era, né, da matéria, restrito à matéria, daquilo que era sobrenatural. Então, rendiam-lhes cultos e ofereciam aos deuses, né, sacrifícios humanos e de animais, assim como oferendas dos frutos da terra. Então, o trovão, né, o homem não sabia o que era um trovão, o que era esse fenômeno da natureza, aquele barulho todo, né? Então, eram deuses que estavam irados, para que os deuses se acalmassem, eram oferecidos sacrifícios de animais ou oferendas de alimentos. Então, essas manifestações primitivas trazem no seu bojo muito ainda da ignorância primitiva realmente desse ser humano que está evoluindo, né? Mas também as suas intuições, aquela intuição que está ali realmente brotando de que há algo mais além daquilo que o homem pudesse controlar, ver aqui na matéria. Então, ele tinha essa intuição de que havia algo mais. Mas por ainda não saber distinguir, e por ainda não saber e não compreender, ele atribuía indistintamente a quase tudo, né, esses fenômenos sobrenaturais. Mas em obediência à lei do progresso e pelo exercício do livre-arbítrio, obviamente o homem começou a entesourar conquistas nas suas sucessivas experiências reencarnatórias. Então nós vamos evoluindo, né, a nossa percepção, desde a nossa condição mais instintiva, primitiva, para a intuição, né? Então, nesse processo que obedece à lei divina do progresso, na medida em que esse espírito humano evolui, ele também evolui no exercício da sua capacidade de intermediar, de se comunicar com o mundo espiritual e o mundo material. Ele aprende a utilizar a energia espiritual da qual é dotado, extraindo elementos do fluido cósmico universal, a fim de elaborar e aperfeiçoar seus mecanismos de expressão e de comunicação entre si e com os habitantes do mundo espiritual. E aí, se nós fizermos aí um salto na história, desde esse homem primitivo até os dias atuais, nós vamos perceber o quanto isso evoluiu, né? O quanto a mediunidade evoluiu, embora ainda tenhamos muito que caminhar,
ainda haja muito ceticismo, né? Nós convivemos com muito ceticismo, mesmo diante dos fatos mais incontestáveis. Há muito ceticismo na humanidade, em torno da mediunidade, mas há uma extraordinária evolução na compreensão desse fenômeno e também na sua utilização, né? Que nós vamos perceber. O homem aprende a refinar as ondas do seu pensamento, emitindo vibrações que atraem o pensamento e as ideias de espíritos semelhantes. E passamos a compreender como que isso acontece, especialmente estudando o livro dos médiuns. O livro dos médiuns escancara essa porta, né? De que o nosso pensamento, as emissões da nossa mente, encontram com as emissões mentais de outras individualidades desencarnadas. E quando essas emissões mentais, que são energia, a minha energia, encontra com a energia mental emitida por outras individualidades, pode haver, né, afinidade ou não, pode haver repulsa. E as afinidades normalmente acontecem quando essas mentes e essas inteligências estão em patamares evolutivos similares, não é verdade? Então, hoje nós sabemos disso. E ao saber disso, estudar isso, nós podemos trabalhar de uma forma mais racional a emissão dos nossos pensamentos, vigiá-los, né? Buscar uma sintonia maior com o alto, ou, muitas vezes, né, chutarmos o pau da barraca, né, deixarmos a nossa energia vibratória cair e aqueles irmãozinhos afinizados com padrões vibratórios baixos se apropriam disso e aí vem as brigas, os desentendimentos, as discussões que normalmente acontecem. Então, hoje nós temos esse conhecimento. Hoje nós temos essa ideia que ao longo de todo o processo evolutivo da humanidade, né, o ser humano foi tratando isso das mais diversas formas. E aqui nós vamos fazer uma viagem, né, uma viagem por esse processo evolutivo. Na obra Evolução em Dois Mundos, André Luiz afirma que a intuição foi o sistema inicial de intercâmbio. Então, a intuição surgiu despertando a consciência, né, a consciência do ser encarnado para algo além daquilo que os seus sentidos materiais possam alcançar. Então, a intuição é esse outro sentido que nos conecta com outras dimensões, né? Então, a intuição é o sistema inicial de intercâmbio, facilitando a comunhão das criaturas. E todos nós temos. Todos nós. Se assim não fosse, de nada adiantaria termos um anjo guardião, um espírito amigo, que nos orienta, que nos conduz, não é verdade? Que nos dá sustentação em todos os momentos de nossa vida. Se nós não pudéssemos, em algum nível, nos comunicarmos com ele, de que adiantaríamos ter esse irmão, se ele não pudesse, de alguma forma, ser sentido, ser captado, ter as suas vibrações captadas por nós? De nada adiantaria. Então, a intuição é inerente, é do ser humano, e é a forma mais primitiva, inicial, de intercâmbio que nós temos com o mundo espiritual. André Luiz afirma também que a produção do pensamento contínuo pelo espírito, que caracteriza a emissão mental do ser humano, e que é o que nos distingue, né, como humanos, habilitou o perispírito também a desprender-se parcialmente nos momentos do sono reparador do corpo físico. Então, o sono reparador do corpo físico, nesse momento, nosso corpo, ele está refazendo-se fisicamente, né, dos seus processos metabólicos, fisiológicos, e o espírito,
o espírito, semi-liberto da matéria, pode entrar em comunhão, em comunicação com o mundo espiritual. Então, mesmo aqui na Terra, nós temos esse momento sagrado, que é o momento do sono, em que podemos estar em comunhão com a espiritualidade, que é a nossa pátria. É como se nós tivéssemos um refrigério, um refresco, né, para matar aquela saudade interna que nós trazemos e que muitas vezes a gente não tem consciência dela, mas ela está ali. É como uma afliçãozinha que a gente sente lá no fundo de, ai meu Deus, eu estou aqui, mas parece que não era aqui, né? Não é aqui a minha casa. Nós temos uma casa que é a morada original, que é o mundo espiritual. Então, nós matamos essa saudade, nós podemos estar em comunhão com o mundo espiritual, e aí, em nível elevado ou em nível baixo vibratório, vai depender das nossas aquisições espirituais, né? Em que patamar nós estamos vibrando. No momento de emancipação do espírito no sono do corpo físico, nós podemos nos encontrar com bons espíritos ou com espíritos que estejam no mesmo patamar vibratório que o nosso. Podemos ter grandes orientações, instruções e até trabalharmos, né, em assistência espiritual durante o sono, ou não, ou podemos nos juntar a irmãos, né, menos evoluídos que estejam no patamar evolutivo nosso. Então, sabendo disso, detentores desse conhecimento, nós podemos utilizar essa faculdade bendita que todos nós temos, ou para o nosso crescimento, ou para a nossa queda. Assim como nós podemos utilizar a nossa visão, a nossa audição, a nossa fala, para o nosso crescimento ou para a nossa queda, né? Trata-se de uma escolha. Então, por meio de árduos esforços, o ser espiritual, ele convence-se de que a mente é a orientadora das necessidades evolutivas, que ao emitir projeções, envolve a pessoa em um campo energético, que é uma espécie de carapaça vibratória que nós chamamos de aura. A aura é a emanação da nossa mente, é a projeção energética da nossa mente. O que é a nossa mente? É a faculdade do nosso espírito, é um atributo do nosso espírito. E isso está em nós, transcende o nosso corpo físico, projeta-se para além do nosso corpo físico. É um campo vibratório luminoso que nós trazemos e que reflete o nível vibratório em que nós estamos. Essa aura, essa, né, emissão, esse campo energético, ele vai entrar em comunhão com o campo energético de outra inteligência, de outra emanação mental, de outra individualidade. E haverá afinidade, caso estejam em patamares evolutivos semelhantes, ou haverá repulsa. E essas similaridades podem ser similaridades elevadas ou similaridades inferiores. Vai depender de como estão as nossas aquisições evolutivas. Não é, meus irmãos? Hoje nós sabemos disso. Quantos conhecimentos nós, né, trazemos, quantos ainda precisamos conquistar. Mas ao longo da história não foi assim. E mediunidade, que hoje nós chamamos de mediunidade, foi tratada de formas muito diversas ao longo da história, fazendo com que, né, caminhos tortuosos aí pudessem, inclusive, levar a orientações de o homem não está preparado, então é necessário criar mecanismos de bloqueio do uso da mediunidade, ou de refrear o uso da mediunidade. Isso aconteceu lá em Deuteronômio. Vamos falar aqui, né, em Moisés. Por quê? Justamente porque a mediunidade, ao longo de toda essa trajetória evolutiva humana, né, sofreu aí inúmeros reveses. E hoje nós estamos numa condição em que nós, de fato, podemos utilizar como uma forma de educar, libertar a humanidade, ou não.
Depende das nossas escolhas, né? Então, vamos fazer essa viagem aí histórica. Mediunidade primitiva. A intuição é a mediunidade inicial, como nós já falamos, né? E lá nos homens primitivos, esse tipo de mediunidade, ela era mais idólatra, né? Gerou as idolatrias. Os deuses, como o sol, o céu, a lua, as estrelas, chuva, tudo eram deuses. Porque aquele homem primitivo não conseguia explicar nenhum desses fenômenos. Então, para ele, tudo isso era além, era sobrenatural, né? Evoluindo um pouco mais esse processo de desenvolvimento da mentalidade mediúnica, nós podemos falar de uma mediunidade tribal. Veja, meus irmãos, nós estamos trazendo aqui essas classificações de mediunidade ao longo da história, queria só fazer esse parêntese aqui, com base nas obras de Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, A Caminho da Luz, de Emmanuel, ambos, né, pela psicografia de Chico Xavier, e também pela obra O Espírito e o Tempo, uma introdução antropológica, de Herculano Pires. Então, só para a gente registrar aqui as obras que dão base para essas classificações da mediunidade ao longo da história da humanidade. Sigamos, então. Mediunidade tribal. A mediunidade tribal representa um pouco uma evolução da mediunidade idólatra, né? Em que há o desenvolvimento de uma mediunidade coletiva, é aquela crença grupal em espíritos ou em deuses, né? Vai aparecer aí as concepções de o céu como um pai, a terra como uma mãe, né? Porque o pai, o criador, o fecundador, então a gente nasce aí aquela ideia de que o criador fica no céu, né? E de que a terra é uma mãe porque ela fecunda tudo aquilo que é obra do Criador. Então, isso nasce dessa mediunidade tribal. Evoluindo um pouquinho mais, nós podemos chamar a mediunidade de mediunidade do fetichismo. O que seria o fetichismo? É uma forma mais apropriada, aprimorada, do mediunismo tribal, né? Apresentando forte colorido anímico. Aí nós vamos entrar aqui na esfera da magia, do que hoje se conhece como voodoo, né? Ou magia negra, coisas desse tipo, em que objetos materiais, né, representavam divindades ou espírito. Essa necessidade de trazer para algo material e concreto aquilo que o ser humano não conseguia alcançar. Então, surgem aí ritualismos que envolvem fetiches, que envolvem objetos, que envolvem talismãs, coisas desse tipo. Surge a figura do curandeiro ou feiticeiro, altamente respeitada e reverenciada, amada e temida pelos demais membros de um grupo ou clã. O mediunismo mitológico, ao longo desse processo, é a prática mediúnica que se caracteriza pela presença dos mitos. O que são os mitos, né? O mito é aquela forma simbólica, narrativa, de utilizando deuses, que muitas vezes são antropomórficos, né? Utilizando deuses, explicar numa narrativa, numa história, a criação do universo e a criação dos seres. A Grécia Antiga, o Egito Antigo, utilizavam muito dos mitos simbólicos, né, nas suas narrativas. Também representa aí no mediunismo mitológico a magia, né? Práticas mediúnicas e anímicas de forte conotação ritualística. O que seriam práticas anímicas? Práticas mediúnicas, né? Tá bem na nossa memória aqui por conta da palavra médium, que significa aquele que um intermediário entre o mundo material e o mundo espiritual. Anímico é uma manifestação que envolve apenas o espírito encarnado, sem a intervenção de um espírito desencarnado. Então, manifestações anímicas são produzidas pelo espírito, mas da própria pessoa encarnada, né? Isso vai aparecer muito fortemente nos rituais, né, nessas práticas da magia. O mediunismo oracular, nós poderíamos chamar de mediunismo oracular,
aquele mediunismo que aparece na história lá da Grécia Antiga, né? Representada pelos oráculos. Então, os oráculos que ficaram aí famosos a partir de Sócrates, né? Mas era uma cultura milenar da Grécia Antiga, mas com uma grande representatividade lá, em torno de 470 anos antes de Cristo, com Sócrates, né? Mas já existia há muitos séculos na Grécia Antiga. O que era o oráculo? Aqui o exemplo clássico, né, o oráculo de Delfos. O oráculo, na realidade, era um espírito que, né, ou entidades que davam conselhos, que muitas vezes, às vezes até liam a sorte, falavam sobre o futuro, previsões do futuro, e que se manifestavam em médiums, que naquela época eram chamados de pitons ou pitonisas. Então, as pessoas buscavam os oráculos, né, em templos, poderia ser uma caverna, um templo erguido, né, só para isso, e faziam alguns rituais, algumas oferendas e esperavam ouvir esses conselhos. Esses conselhos vinham normalmente por meio desses médiums, as pitonisas, que incorporavam, ou às vezes era até por fala direta do próprio espírito, dependendo se havia ali um médium, né, de efeitos físicos que pudesse fornecer, né, a energia necessária para essas manifestações mediúnicas. Então, tinha voz direta ou então a incorporação, por meio desses médiuns, que eram os pitons e as pitonisas. Então, a mediunidade também, nós podemos encontrar a prática mediúnica já mais avançada na mediunidade dos iniciados. O que seria essa mediunidade dos iniciados? Aquelas práticas que estavam reclusas, que estavam ali mantidas quase que em segredo, né, em determinados clãs ou em determinados movimentos que passavam somente do conhecimento de determinados estudiosos para seus discípulos. Aí nós temos exemplos importantes, como nos egípcios, nós vamos encontrar lá no Livro dos Mortos a mediunidade da cura descrita, e também fenômenos de emancipação da alma descrita no Livro dos Mortos, mas que eram essas práticas, né, elas eram executadas por pessoas iniciadas, que estudavam, que se dedicavam àquelas práticas. Da mesma forma, os hindus, nós vamos encontrar lá nos Vedas, que são aqueles 4 livros que trazem a filosofia, a religião, o ritualismo e os hinos do hinduísmo, né? Nós vamos encontrar lá nos Vedas essas práticas de iniciação, que inclusive já criam, né, na reencarnação. Nós vamos encontrar essas práticas que são orientadoras do faquirismo, por exemplo, e do desdobramento espiritual, práticas correntes entre os iniciados hindus, chamados brahmanes. Então, os brahmanes passavam para alguns de seus discípulos essas práticas e formavam os chamados faquires. O que era o faquir? Faquir era aquele hindu que conseguia controlar mentalmente os mecanismos da dor, ele conseguia controlar a sua respiração e os seus músculos, de tal forma que ele andava, né, até hoje há esses faquires, né, no hinduísmo. Ele anda sobre brasas e não sente dor, ele deita sobre uma cama de pregos e não sente dor, ele atravessa uma espada na sua garganta e desce, né, até o estômago e não sente dor. Então, esses faquires, eles eram formados pelos brahmanes, né, em práticas ritualísticas que estão contidas nos Vedas. Então, são práticas tanto mediúnicas quanto anímicas, que envolvem um controle, uma utilização do seu próprio desdobramento espiritual, a capacidade do espírito se desdobrar do corpo, e ele ter um controle, né, quase absoluto sobre isso. Então, são práticas muito específicas, contidas ali em determinados iniciados. E nós vamos entrar lá no judaísmo, né?
O judaísmo já traz uma prática mediúnica que, ao longo dessa semana, será tratada, né, por todas as casas espíritas aí, os respectivos irmãos que vão palestrar, vão tratar da mediunidade, né, no Velho Testamento, no Evangelho, da mediunidade em suas mais diversas manifestações. Então, nós não poderíamos deixar aqui de mencionar, no judaísmo, a mediunidade de uma forma natural, que se revela de maneira muito exuberante na Bíblia, né, em fenômenos os mais variados, fenômenos de, né, significativa variedade, né, de efeitos físicos, de efeitos inteligentes. E nós classificamos, né, aqui, por meio dessas obras, essa mediunidade de profetismo, né? Então, o profetismo é o tipo de mediunismo que mais se destaca e que marca o surgimento da primeira religião revelada, o judaísmo. E aí chegamos à primeira revelação. Veja, a importância da mediunidade e das revelações. A primeira grande revelação, né, divina para a humanidade, que chega de uma forma a causar modificações muito profundas na humanidade. É óbvio que tudo aquilo que chega por meio da mediunidade é uma revelação importante, né, independente do patamar vibratório desses espíritos, é importante para a evolução do espírito humano na Terra. Mas dentre as grandes revelações, que nós podemos citar aí 3, né, os 10 mandamentos da lei divina recebidos por Moisés, o Evangelho de Jesus e o Consolador prometido, que é a doutrina espírita, dentre essas 3 revelações, surge aqui nesse contexto histórico os 10 mandamentos que marcam, né, essa grande primeira revelação, que traz a noção do Deus único para a humanidade e a noção de justiça, mesmo que uma noção ainda muito primitiva de justiça. Uma noção ainda primitiva, que necessita, obviamente, de um maior entendimento da humanidade, mas a noção de justiça e de Deus único é trazida nessa primeira grande revelação por meio de quê? Por meio da mediunidade, dessa faculdade extraordinária que Moisés, né, trazia aflorada e de uma forma muito natural, né? Lá no Novo Testamento, nós vamos encontrar, estamos fazendo aqui uma passagem muito rápida, né, porque nós sabemos que muitos desses aspectos serão tratados ao longo da semana, nas demais palestras, e lá no Novo Testamento nós vamos encontrar, na segunda grande revelação, né, manifestações mediúnicas as mais diversas, entre os próprios discípulos de Jesus, aqueles continuadores da Boa Nova de Jesus, como Paulo, e tantos outros. Nós poderíamos ficar aqui enumerando inúmeras manifestações mediúnicas, mas o dia de Pentecostes é caracterizado por ser o maior feito mediúnico já conhecido até então, e é narrado lá em Atos dos Apóstolos. O que é o dia de Pentecostes? Todos são convidados a ler aí o capítulo 2, versículo de 1 a 13 do Evangelho de Jesus. Mas, resumidamente, Pentecostes é a comemoração judaica da codificação, né, dos 10 mandamentos, quando Moisés recebe os 10 mandamentos. Então, Pentecostes é a comemoração desse dia entre os judeus. Entre os cristãos, Pentecostes ficou sendo aquela comemoração que acontece no 50º dia após a Páscoa. Então, depois que Jesus ressuscitou, no 50º dia, né, 50 dias depois, os apóstolos se reúnem numa região pública, né, e um fenômeno que chamou a atenção de todos e que, segundo o Evangelho, foi testemunhado por várias pessoas, o fenômeno de línguas de fogo que desciam sobre os discípulos e faziam com que eles falassem em diferentes línguas, né? Ou seja, eles falavam nos dialetos originais de cada um que estava ali, de tal forma que todos conseguiam compreender, como uma grande mensagem, né, que escancarava que o Evangelho era de todos. O Evangelho era para chegar em todos os lugares, indistintamente.
Ele não estava restrito ao judaísmo, mas era para ele chegar em todos os povos, de todas as línguas e de todos os tempos, né? Então, um fenômeno mediúnico extraordinário, né? O dia de Pentecostes, narrado em Atos dos Apóstolos 2, de 1 a 13. E aí, a Inquisição, né? A Inquisição na Idade Média, momento triste em que a mediunidade passou a ser perseguida pela ignorância e pelo fanatismo. Então, tudo aquilo que o homem ainda não conseguia explicar e que contrariava a ordem corrente, né, da Igreja Católica vigente, foi perseguido e foi drasticamente, né, combatido. Então, pessoas foram condenadas a morrer queimadas nas fogueiras, pois as decisões inquisitoriais consideravam as manifestações dos espíritos ação de forças diabólicas. Então, aquelas interpretações equivocadas de passagens bíblicas. Por exemplo, a passagem bíblica do Deuteronômio, em que é recomendado, né, Moisés recomenda que não se faça a evocação dos mortos, né? Então, isso é recomendado e é praticamente proibido. Mas é justamente porque a humanidade não estava preparada para lidar, né, de uma forma responsável com essa intermediação tão ostensiva entre o mundo material e o mundo espiritual. Os egípcios, que dominavam essa técnica, né, os egípcios, vem lá do Livro dos Mortos, nós sabemos hoje, pela psicografia, pela obra maravilhosa de Chico Xavier, nós sabemos hoje que eram espíritos muito adiantados, os egípcios, que vinham de outros planetas, que vinham de Capela, habitaram a Terra para dar um impulso evolutivo para os que aqui habitavam. Então, obviamente, eles traziam práticas que eram muito avançadas para o espírito humano que havia reencarnado apenas aqui na Terra. Nós não tínhamos condições de alcançar. Então, Moisés, preocupado com essa questão de que é algo que nós não dominamos, então é melhor ir lá e proibir, né, algo que normalmente isso acontece, inclusive até hoje acontece assim, não, eu não entendo isso aqui, eu não sei como isso funciona, vejo que isso pode ser perigoso, então vamos proibir, não é? Da mesma forma que na Idade Média, então são ações que se reproduzem ao longo da história, que são frutos da ignorância, ou seja, são frutos do não dominar aquele assunto, não entendê-lo, não saber lidar com ele. Então, se não sabemos lidar, vamos cortar na raiz, né? Esse era o raciocínio. Então, muitos morreram queimados nas fogueiras. E aqui fica a história de Joana d'Arc, né? A heroína da França, que tinha visões, que ouvia vozes, que foi orientada pelos espíritos a defender a França e a defender Deus, a se entregar à vontade de Deus. Então, Joana d'Arc liderou, né, o exército francês contra a Inglaterra, fez com que o rei Carlos VII, se não estiver enganada, chegasse ao trono, mas foi capturada pelo exército inglês e foi condenada à fogueira, com alegações todas de ordem religiosa, né, não de ordem política, mas de ordem religiosa, dizendo que ela era herege, que ela negasse, né, aquelas vozes que ela ouvia, e ela não negou até o último momento. Ela dizia que ela ouvia, sim, aquelas vozes, que aquelas vozes vinham de Deus, e não manifestações diabólicas. E ela morreu na fogueira. E essa mesma igreja que condenou Joana d'Arc, depois a considerou santa, né? Então ela é considerada santa na França. Então, são barbáries cometidas ao longo da história por não saber lidar com mediunidade. A história registra ainda, e nós não poderíamos deixar de citar aqui, nesse momento, nessa palestra, o auto de fé em Barcelona, quando a terceira revelação divina, trazida pelo Consolador Prometido, por meio de quê?
por meio da mediunidade, manifesta em diversas partes do globo, reunidas as suas orientações, vindas de várias inteligências desencarnadas, por Allan Kardec. Essas obras que continham a explicação desses fenômenos, formas de lidar com esses fenômenos, sérias, responsáveis, né? Tudo isso chegou para a igreja vigente também como ameaça, né, à fé vigente. E o bispo da província de Barcelona, no chamado Auto de Fé, em 9 de outubro de 1861, queima em praça pública vários volumes, mais de 300 volumes de obras espíritas, nas quais estavam incluídas o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, né? Foram queimados no conhecido Auto de Fé em Barcelona. E isso gerou uma propaganda positiva muito grande à doutrina espírita, que chamou a atenção do mundo para o que é isso, né? Que mexe tanto com o estabelecido como certo, como verdade. Mexe com as estruturas daquilo que era tido como verdade até então. Então, meus irmãos, já finalizando, chegando aqui ao final da nossa fala, a mediunidade, na educação da humanidade, tem um papel fundamental e é, sim, sem sombra de dúvida, uma faculdade que serve para os planos de Deus, assim como todas as faculdades das quais nós somos dotados, da visão, da audição, né, do tato, do olfato. Todas essas faculdades, se utilizadas a serviço das sombras, serão a nossa ruína. Mas se utilizadas a serviço do bem, com responsabilidade, no exercício do nosso livre-arbítrio, é instrumento libertador para os nossos espíritos, que sublima os nossos espíritos e nos aproxima do Criador. Entendeu Deus, no auge da sua perfeição, que a sua obra deveria ter participação num processo co-criador. Nós somos obras de Deus, sim, à sua imagem e semelhança, mas estamos em processo de moldagem dessa nossa argila espiritual. Nós participamos, nós somos também os artífices. Deus quis assim, porque é assim, nós conquistamos a nossa evolução, aquilo que nos aproxima do Criador. Então, nesse processo, né, a mediunidade é mais uma das faculdades das quais podemos lançar mão para chegarmos nesse processo co-criador, a nos aproximarmos do Pai. A sermos como Jesus, sermos um com Jesus, que é com o Pai. Né? Na condição em que nós estamos, evolutivamente hoje, estamos ainda muito distantes de compreender toda essa perfeição. Mas na medida em que avançamos, em que evoluímos no amor, nós percebemos que nós entendemos mais e melhor, né, toda essa arquitetura da obra de Deus. Então, sempre se disse que a mediunidade é uma graça, um dom de Deus, um favor. Por que, então, não é privilégio dos homens de bem? E por que se vêem pessoas indignas, que são dotadas em alto grau e que as desperdiçam? Essa pergunta está justamente lá no Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns é uma leitura muito interessante, porque Allan Kardec tinha uma forma bastante objetiva de, usando termos aqui bem triviais, né, para o nosso entendimento. Ele colocava os espíritos na parede, né? Por quê? Porque ele fazia as perguntas de formas diferentes, justamente para extrair do espírito algum tipo de contradição. Porque dessa forma ele conseguiria usar um crivo para selecionar o que é coerente do que não é coerente.
E ele usava isso com maestria. Ele usava isso de uma forma muito, né, exemplar. Então ele pergunta, dizem que a mediunidade é um dom de Deus. Assim como são dons de Deus todas as nossas faculdades. São dons de Deus, Deus nos criou assim, né? Aí ele pergunta, por que então não é privilégio dos homens de bem? Ou por que a mediunidade não foi só para os homens de bem? Bom, nós vamos utilizar aqui, para trabalhar e finalizar a nossa fala de hoje, trabalhar a resposta a essa pergunta, nós vamos buscar na mensagem de Emmanuel, no livro Seara dos Médiuns. Esse livro Seara dos Médiuns, ele foi publicado justamente no centenário, em comemoração, né, ao centenário do livro dos médiuns. Esse livro, ele é de 1961, né, o livro dos médiuns é de 1861. Então, Emmanuel, no grupo da Comunhão Espírita Cristã em Uberaba, ao se reunir, né, pela mediunidade ali de Chico Xavier, todas as noites de sexta-feira, nas reuniões públicas da Comunhão Espírita Cristã, eles trabalhavam uma questão específica do livro dos médiuns. Aí eu falo para vocês, puxa, eu leio isso e fico assim pensando, nossa, imagina uma reunião espírita em que nós vamos estudar o livro dos médiuns, qualquer obra espírita, tendo Emmanuel como o espírito a trazer esclarecimentos sobre cada questão. Imagina que dádiva é participar de uma reunião dessas, né? Então era assim, eles se reuniam na Comunhão Espírita Cristã toda sexta-feira à noite para estudar o livro dos médiuns, pegavam uma pergunta específica e essa pergunta era trabalhada por nada mais, nada menos do que Emmanuel. E disso surgiu esse livro, em homenagem ao centenário da publicação do livro dos médiuns. Altamente recomendo para nosso estudo nas nossas casas espíritas, né? Quem faz aí o estudo sistematizado, passe a trazer a Seara dos Médiuns, essa obra de Emmanuel, para os estudos. E Emmanuel, se referindo justamente a essa pergunta que fizemos anteriormente, lá do livro dos médiuns, ele assim se coloca. A força medianímica, desse modo, quanto acontece a capacidade visual, é dom que a vida outorga a todos. O que difere em cada pessoa é o problema de rumo. Isso reside a razão pela qual os mensageiros divinos insistirão ainda por muito tempo pela sublimação das energias psíquicas, a fim de que os frutos do bem se multipliquem por toda a terra. Então, o corrupto pode ter visão, o mal tem visão, o bom pode enxergar também. O mais inteligente pode enxergar, o menos inteligente também enxerga. Da mesma forma que tem a capacidade visual, indistintamente qualquer pessoa pode ter a faculdade e tem a faculdade mediúnica. Não valem médiums que apenas produzem fenômenos. Não valem fenômenos que apenas estabeleçam convicções. Não valem convicções que criem apenas palavras. Não valem palavras que apenas articulem pensamentos vazios. A vida e o tempo exigem trabalho e melhoria, progresso e aprimoramento. Mediunidade, assim, tanto quanto a visão física, representa, do ponto de vista moral, força neutra em si própria. A importância e a significação que possa adquirir dependem da orientação que se lhe dê. Qual é a orientação que você dá à sua faculdade mediúnica? Assim como você dá a sua capacidade de ouvir, a sua força de trabalho. Por isso mesmo, os amigos desencarnados, sempre que responsáveis e conscientes dos próprios deveres diante das leis divinas, estarão entre os homens, exortando-os à bondade e ao serviço, ao discernimento e ao estudo, porquanto a força mediúnica, em verdade,
não ajuda e nem edifica quando esteja distante da caridade e ausente da educação. A mediunidade é, sim, né, um plano divino para a educação da humanidade. Mas eu pergunto para cada um de nós, toda a humanidade, somos médiuns. Nós estamos a par desse plano divino? Nós estamos trabalhando nele? Nós estamos colocando a nossa energia nesse plano? A parte que nos compete fazer, ninguém fará por nós. É nossa decisão. E aí nós temos aí na história, inclusive na atualidade, tantos médiuns com faculdades mediúnicas extraordinárias que estão presos, que estão respondendo processo, que estão fazendo uso da sua mediunidade de forma mercantil, que não sabem dar de graça o que de graça receberam. E por aí vai, né, se nós poderíamos ficar aqui enumerando. Então, o que estamos fazendo desse dom? Nos compete fazer uma reflexão. E para finalizarmos, meus irmãos, já desejando a todos nós que tenhamos uma belíssima semana Allan Kardec, né, essa pequena palestra introdutória do assunto, nos dá aí um gostinho do que vai ser esse estudo, um estudo fundamental para que esse plano divino realmente chegue em nossas vidas e faça as transformações que foram planejadas por Deus. Isso depende muito de nós, né? Então, desejando que isso aconteça, que essa semana nos abasteça, né, de material para isso, nós finalizamos rogando ao Mestre Jesus que derrame suas bênçãos sobre todos, recebendo nesse momento o passe à distância. Quem deixou aí um recipiente com água do seu lado, né? Mesmo que não tenha deixado aí do seu lado, mentalize aquela água que está lá na sua cozinha, em algum lugar. Mãos amigas derramam sobre essas águas bênçãos vindas do alto. Prova da mediunidade, o uso dela para o bem, para o amor da humanidade, né? E vamos finalizar com uma música, que é a música de Tim e Vanessa, que traz uma letra maravilhosa sobre a mediunidade. E todos prestem bastante atenção nessa letra, que ela seja o norteador, né, dos nossos estudos ao longo da Semana Allan Kardec. E logo após a música, nós vamos fazer a prece de encerramento.
Deixando aqui a todos os nossos irmãos o convite para amanhã. Amanhã o tema será a mediunidade dos profetas e evangelistas, com o nosso anfitrião, né, será o Grupo Espírita dos Humildes. Fechemos os nossos olhos em agradecimento, em sintonia com o mestre amigo e aos benfeitores. Vamos agradecer por estas dádivas, por esta noite de aprendizado, de luzes que o Mestre Jesus pôde nos proporcionar por meio do estudo de sua doutrina de amor, rogando a proteção ao longo de toda a semana a todos os nossos irmãos que estão conosco esta noite, suas famílias, que os benfeitores amigos possam visitar o sono de cada um esta noite, levando os conselhos e instruções amorosas para os enfrentamentos necessários nos desafios atuais. Confiantes no Pai querido que a nenhum de seus filhos abandona. Nós vos agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos na terra, neste momento. Sê conosco, hoje e sempre. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque são teus o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Que assim seja. Fiquemos todos na paz de Deus. Até amanhã.